O engenho estava moendo. Do meu quarto, ouvi o barulho da moenda quebrando cana, a gritaria dos cambiteiros, a cantiga dos carros que vinham dos partidos. A fumaça cheirosa do mel entrava-me de janela dentro. O engenho todo na alegria rural da moagem. Descrições como essa, cercadas de sentimento e lirismo, são a marca da prosa regionalista de José Lins do Rego no clássico Menino de Engenho, sobre o qual conversaremos logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Menino de Engenho foi o primeiro romance do escritor paraibano José Lins do Rego, cuja publicação ele custeou em 1932. É também a obra inaugural do chamado ciclo da cana-de-açúcar, seguido por Doidinho e Banguê, que acompanham a trajetória do protagonista Carlinhos até a vida adulta, os derivados O Moleque Ricardo e Usina, protagonizados por Ricardo, uma das crianças do engenho Santa Rosa, e finaliza com Fogo Morto, que sintetiza esse ciclo e considerada a obra máxima do autor. Esse livro conta a história de Carlos de Melo, o Carlinhos, um menino que após ver a mãe ser assassinada pelo pai, é levado pelo tio ao interior paraibano para viver no engenho Santa Rosa, de propriedade de seu avô, o coronel José Paulino, onde passa a ser cuidado pela irmã de sua mãe, a tia Maria. Apesar de melancólico, Carlinhos se encanta pelo funcionamento do engenho, pela liberdade que a vida no interior proporciona e faz as descobertas naturais de sua idade, ao mesmo tempo em que traça um panorama de como era a vida em um engenho de cana-de-açúcar e da realidade social, política e econômica da zona da mata nordestina naquele período. Menino de Engenho é uma novela regionalista da segunda fase do modernismo brasileiro. Revestida de sentimentos memorialistas e de um clima de saudosismo, a narrativa de José Lins do Rego adota uma linguagem que, apesar de caracteristicamente coloquial, é simples, direta, de fácil fluidez e particularmente espontânea. A obra é estruturada em 40 capítulos relativamente curtos, que desenvolvem essa história de forma episódica. Ou seja, cada capítulo representa uma unidade distinta da outra, mas que em muitos casos complementam o tema central de outro ou de outros capítulos, formando arcos ao longo dessa jornada de amadurecimento do protagonista narrador. O livro mergulha no universo do Nordeste sertanejo, resgatando elementos típicos representativos da cultura daquela região, como o misticismo, a religiosidade popular e o cangaço, tudo cercado pela atmosfera de decadência do império dos senhores de engenho. O lapso temporal em que essa história transcorre não é determinado expressamente no texto, mas é seguro afirmar que ela é ambientada aproximadamente no início do século XX, alguns anos após a abolição da escravatura, conforme esclarecem algumas passagens que encontramos nesse livro, como essa que eu vou ler para vocês no capítulo 22. A senzala do Santa Rosa não desaparecera com a abolição. Ela continuava pegada à casa grande, com suas negras parindo, as boas amas de leite e os bons cabras do eito. Essa ideia ganha reforço quando ficamos sabendo que esse livro possui contornos autobiográficos, pois foi livremente inspirado nas experiências que José Lins do Rego, nascido em 1901, vivenciou na infância passada no engenho do avô, entre os 4 e os 12 anos de idade, exatamente como o protagonista do seu livro. Esse era um período de transformações, pois com o surgimento das usinas, os engenhos começaram a perder poder e importância no nordeste do país. Para quem não conhece, os engenhos se caracterizavam pela forma artesanal de produção do açúcar da cana, método que entrou em declínio com a chegada do sistema industrial predominante nas usinas. E é justamente nesse cenário de decadência que se insere a trama desenvolvida aqui em
Menino de Engenho. O livro é narrado em primeira pessoa pelo protagonista Carlinhos, com uma prosa marcada pela ingenuidade natural que se espera da visão de uma criança. Dessa forma, é normal e verossímil que o narrador enxergue com certo fascínio e admiração a figura patriarcal de seu avô e a relação de submissão e gratidão que os negros libertos mantêm com a Casa Grande. No entanto, a escolha desse foco narrativo, somada à intensidade emotiva e saudosista que cercam essa história, acabam atenuando o tom de denúncia e crítica social do texto, transferindo assim ao senso crítico do leitor a atribuição de contextualizar o comportamento da época e compreender que, por trás da visão infantil do narrador, existia a cultura de uma sociedade machista e intimamente ligada à tradição escravagista, com figuras como o do feitor de escravos e do eito sendo frequentemente invocadas ao longo da narrativa. Carlinhos, por exemplo, nutre admiração e certa inveja da liberdade das crianças negras do engenho, ignorando, no entanto, que essa suposta liberdade posteriormente se converte em servidão nos trabalhos do campo em troca de comida e abrigo, sina comum a muitos descendentes de escravos naquele período. Na reta final do livro, encontramos uma relação intertextual entre Menino de Engenho e O Ateneu, de Raul Pompeia, publicado em 1888. Aqui, Carlinhos reflete sobre a perda da inocência ao se comparar ao ingênuo Sérgio, protagonista desse clássico. Eu não sabia nada. Levava para o colégio um corpo sacudido pelas paixões de homem feito e uma alma mais velha do que o meu corpo. Aquele Sérgio, de Raul Pompeia, entrava no internato de cabelos grandes e com uma alma de anjo cheirando a virgindade. Eu não. Era sabendo de tudo. Era adiantado nos anos que ia atravessar as portas do meu colégio. Menino perdido, menino de engenho. Em 1965, Menino de Engenho foi adaptado para o cinema, num filme escrito e dirigido por Walter Lima Jr. A produção, no entanto, não se manteve fiel ao texto de José Lins do Rego, acrescentando elementos e até modificando a personalidade e o comportamento de alguns personagens. O mais prejudicado nesse processo foi justamente o protagonista Carlinhos, retratado no filme de forma apática, insossa e apagada, em nada lembrando as características do personagem narrador aqui do livro. Menino de Engenho é atualmente publicado pela editora Record através do selo José Olímpio, e na edição mais recente, como essa que eu tenho aqui em mãos, traz ainda textos complementares e um glossário explicando os significados dos termos regionalistas utilizados por José Lins do Rego ao longo da narrativa. Minha única ressalva sobre essa edição é quanto ao material utilizado na confecção da capa, que apesar de bonita, pelo menos na minha opinião, é bastante frágil e se deteriora com facilidade durante o manuseio, mas com o devido cuidado é possível preservá-la por bastante tempo. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link para adquirir Menino de Engenho através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar livros através dos links postados nos meus vídeos, o canal recebe uma pequena comissão sem que isso gere qualquer custo adicional e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!